leucemia é um câncer que tem início nas células da medula óssea. E as células da medula óssea passam a ficar doentes e tem o comprometimento da função dessas células. Os tipos de leucemia podem ser diferenciados como agudo ou crônico. E essa diferença tem muito a ver com a velocidade em que a célula se multiplica e a funcionalidade em que ela consegue se manter. As leucemias agudas, as células são comprometidas ainda muito jovens e perdem completamente a funcionalidade delas. Então, o paciente acometido por esse tipo de leucemia não tem a defesa necessária ou células brancas ou plaquetas o suficiente para poder responder pelo organismo dele. As leucemias crônicas ainda mantêm as células maduras. Então, a gente, apesar de ter células jovens e células pouco funcionais, ainda temos células que trabalham e respondem pela funcionalidade do organismo. Uma outra classificação que pode ter das leucemias é se elas são mieloides ou linfóides. E isso tem a ver com qual tipo de célula branca que é comprometida nesta doença. Os principais sintomas das leucemias estão relacionados a cansaço, palidez cutânea, mal-estar. Por vezes o paciente pode apresentar febre e que com muita frequência eles podem apresentar sangramento ou de pele, ou de mucosa, ou de intestino. Alguns pacientes também podem cursar com aumento do volume abdominal e aparecimento de alguns caroços em pescoço, axila ou região inguinal. O diagnóstico sempre é feito com exames laboratoriais e o exame clínico, mas o hemograma e exames da medula são fundamentais para definir se tem ou não tem a leucemia e qual o subtipo de leucemia que a gente tem. E isso é fundamental para definir a terapêutica do paciente a curto e a longo prazo. O tratamento depende muito se é um diagnóstico de uma leucemia aguda ou de uma leucemia crônica. As leucemias agudas sempre precisam de um tratamento com início imediato, tendo em vista que a medula perdeu a capacidade de produzir células saudáveis e não tem mais função de produzir hemoglobina, células brancas ou plaquetas. O tratamento sempre é baseado em quimioterapia e por algumas vezes ainda precisamos associar radioterapia e a depender do subtipo de leucemia, o transplante de medula óssea é fundamental para a consolidação do tratamento. Já nas leucemias crônicas, nós também vamos precisar de quimioterapia, mas não necessariamente o início é imediato, assim que é feito o diagnóstico, porque depende do estadio em que o paciente está, das manifestações clínicas que ele tem naquele momento e qual é a reserva que a medula dele tem de células saudáveis para proteger o paciente naquele momento. Nas leucemias agudas, em que o tratamento tem que ser mais agressivo, porque a gente tem que destruir uma grande carga tumoral, a queda de cabelo e a maior necessidade de transfusões estão decorrentes à toxicidade do tratamento e não à doença propriamente dita. Nas leucemias crônicas, em que o tratamento é menos agressivo, os pacientes não têm queda de cabelo, não têm queda de sobrancelha e boa parte deles tem uma qualidade de vida normal e que se mantém trabalhando, continuam com a vida ativa, fazendo atividade física. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para a melhora da qualidade de vida do paciente e para uma melhor resposta a médio e longo prazo. O cadastro de medula óssea pode ser feito em qualquer hemocentro e os hemocentros que estão cadastrados estão no site do Redome, para que a gente possa consultar. Nesse hemocentro a gente vai fazer vai se voluntariar a esse cadastro, preenche um cadastro e daí é coletado um sangue periférico mesmo. Nesse sangue é identificado o seu HLA, colocado essas características suas no Banco Nacional e também no Banco Internacional de Doadores de Medula Óssea. Dos quase 31 milhões de pessoas cadastradas no Banco Internacional de Medula Óssea, quase 5 milhões são cadastros feitos no Brasil, o que torna o Redome, que é o nosso registro de doadores de medula óssea, como o terceiro maior banco de cadastro de doadores no mundo.